Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Quando Jesus esteve na terra, ele teve que contender com tanta incredulidade como temos nós hoje, ou talvez mais. Porém, isto não o impediu. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ó da estrada, irmãs Jane e Leide, cantando em momentos do tabernáculo da fé. Eu trago o cansaço do corpo e o pó da estrada. Por muitos lugares andei até chegar aqui, buscando as coisas desta vida, não encontrei nada que me trouxesse a alegria, e hoje estou aqui. Quem dizia ser meu amigo me deixou sozinha, andando de um lado para o outro sem ter direção. Mas hoje cedo olhei para o céu e encontrei o caminho, e vi que somente Jesus é minha solução. Eu louvarei a Ti, Senhor, Tu és meu Rei, meu Salvador. Pra glória irei com meu Jesus, lá estarei no céu de luz.
Na solidão da madrugada, clamo e me responde. As suas mãos enxugam lágrimas que molham meu rosto. E quando amanhece o dia, subo até o monte e canto uma canção que exalta ao Deus que não é morto. E a sua glória resplandece ao romper do dia, trazendo um grande renovo aos seus escolhidos. Até os passarinhos cantam com muita alegria, pois sabem que Deus é o único e verdadeiro amigo. Eu louvarei a Ti, Senhor. Tu és meu Rei, meu Salvador. Pra glória irei, Jesus, lá estarei no céu de luz. Eu louvarei a Ti, Senhor. Tu és meu Rei, meu Salvador. Glória irei com meu Jesus, lá estarei no céu de luz, lá estarei no céu de luz. Quando Jesus esteve na terra, ele teve que contender com tanta incredulidade como temos nós hoje, ou talvez mais. Porém, isto não o impediu. Ouvintes, mais do que claro e lógico, está diante de todos que têm os olhos abertos por Deus para ver que a cegueira espiritual é que causa o grande mal da interpretação humana teológica da palavra. Isto não significa menos do que separação de Deus. Ninguém jamais pode estudar a Deus. Ninguém jamais, de são juízo, ousaria interpretar Deus. Ele é seu próprio intérprete.
somos exclusivamente seus beneficiários. Somente isto. Pela sua graça e pela sua misericórdia. Quando se faz inimigo da pessoa, do povo, a quem Deus ama, a quem Deus tem aberto seus olhos, sem dúvida alguma está dotado de cegueira. Vimos o caso de Eliseu e os soldados da Síria, quando ele orou para que Deus abrisse os olhos de seu companheiro, de seu moço, Geazi, para que visse, pudesse ver o que eles tinham a seu favor. Então, ali constatou-se a grande vitória do rapaz, que foi ter seus olhos abertos por Deus para ver as coisas de Deus. Havia um exército de fogo, cavalos, a favor deles. E, por fim, Deus, através de Eliseu, cegou todo aquele exército da Síria de cegueira. E com isto ele pôde guiar aqueles homens, aqueles soldados, aqueles comandantes, diretamente a uma emboscada. Por quê? Eles estavam perguntando por Eliseu, que é o espírito de Elias. Eles queriam o profeta, mas para acabar com ele. E, por fim, eles não puderam ver. Vamos admitir que todo aquele exército tenha ficado cego em relação a Deus, em relação ao profeta de Deus, em relação ao companheiro de Eliseu. Sendo assim, eles não puderam vê-los. E o mundo religioso está cego em relação ao profeta, que traz o mesmo espírito, que é o espírito de Elias. Se você tem que alcançar alguma bênção de Deus, que realmente é perene, é eterna, porque a chuva e o sol caem sobre justos e injustos, sobre o joio e o trigo, sem dúvida. Mas se você quer alcançar a bênção, que não é só para esta vida terrena, mas é para a eternidade, você ore a Deus para abrir seus olhos em relação ao profeta Elias nesta era. Por quê? Ele revela o ministério do Filho do Homem. E Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, seria na vinda do Filho do Homem. Que, como foi nos dias de Sodoma, seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, conclui-se tanto o antediluviano quanto os sodomitas estavam todos cegos. Esse é o pior mal que existe. Portanto, a maior bênção que você pode receber não é a cura de um câncer.
ou de qualquer outra enfermidade grave, é ter seus olhos abertos em relação ao que Deus está fazendo nesta hora. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? O mundo inteiro dado pelo próprio Deus? Que adianta ele dar o mundo todo para o homem? O que tem adiantado? O homem tem só acabado com o mundo, com a terra, destruído. Ele não sabe fazer com o preço, porque ele é tolo. E o que vale o preço na mão do tolo? A incredulidade é mãe da tolice, da insensatez. Então a Bíblia diz que o profeta feriu com cegueira todos aqueles homens. E aquilo pôs fim ao assunto. E as pessoas hoje estão tão espiritualmente cegas, e o mesmo Senhor Deus vindo no meio ao povo, no meio do povo, e fazendo o que quer que for, e até mesmo as coisas que ele prometeu, ainda assim não podem ver. É isso que nos mostra o profeta desta era, na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Estão espiritualmente cegas e por isso não conhecem a Deus. Não conhecem seu grande poder. Sabem de tudo, de primeira maravilha, segunda maravilha, e assim tantas maravilhas no mundo. Mas não conhecem, não percebem a principal maravilha. Se formos tratar de poder, de milagres, poder sobre a natureza, nunca existiu na Terra um homem, uma pessoa a qual Deus usasse como usou o seu profeta William Branham, que vem no espírito de Elias. Parou a natureza, criou animais, ressuscitou animais, requereu pessoas incrédulas, filhos, abriu olhos dos cegos, tumor caía na plataforma quando ele falava. Maravilhas e maravilhas. Mas pergunta-se, quantos daqueles milhares e milhares por volta do mundo todo que foram alcançados por este poder tremendo da oração, da palavra desse profeta, realmente puderam vê-lo? Então, de todos os milagres que você possa receber, falar as línguas dos homens todas e dos anjos, transportar montanhas, fazer maravilhas, nada disso pode se comparar à revelação do alimento espiritual no seu devido tempo, que é a palavra revelada. Então, estão espiritualmente cegas. Não conhecem a Deus, não conhecem seu grande poder. Falam de Deus, para começar, de uma forma pagã, dividindo Deus em três partes, em três pessoas distintas. E assim sucessivamente.
Eles fizeram isto nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, nos dias de João Batista. Todos eles vieram no espírito de Elias. E hoje eles seguem fazendo da mesma forma. Não seria o espírito de Elias se não fosse odiado por Jezabel, se não fosse perseguido pelo rei da Síria, se não fosse odiado pela Herodias, casada com o Estado, simbolizando a igreja casada com o Estado. Se não fosse realmente o espírito de Elias, ele não seria odiado. A verdade é esta. Ela é incontestável. Deus tem ferido da mesma forma todos eles com cegueira. Por isso é que não podem crer nos milagres, nas maravilhas de Deus, muito menos na revelação dos 7 selos do Apocalipse, dos 7 trovões, da terceira puxada e todas as maravilhas escritas, profecias, para se cumprirem nestes dias que estão na Bíblia Sagrada. Eles, sem dúvida alguma, dizem a respeito desse profeta o mesmo que disseram, o mesmo que a cúpula de Jezabel de Acabe disseram de Elias. Coincidência? Não. Todo o conselho de ministro de Acabe estava frontalmente contra esse espírito. E por isso o levou, no caso de Acabe, mas também de Jezabel e todo o seu povo, os levou aquele fim tão triste, tão amargo. Todos que creram no espírito de Elias, na mensagem de Elias, foram prósperos na fé. Se você diz que creu no profeta desta era, que crê na mensagem, você tem que ser próspero na fé. Assim diz a Bíblia. Quem crê nos profetas de Deus são prósperos. Porque a derrota, o fracasso, é a atribuição exata da rejeição. É o resultado da rejeição. A vitória, mesmo em contradições, sob incoerências, é o resultado da aceitação. É o resultado da fé. A incredulidade é a mãe do pecado. Todas as demais coisas são atributos do pecado. Por isso Jesus disse: crê em Deus, tenha fé em Deus. Ter fé em Deus é ter fé no alimento espiritual do seu devido tempo, do seu devido dia. É a mensagem da hora, a qual anunciamos e através da qual vocês são abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.